o governo do Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos lá? Deixa eu Bora, Henrique. me apresentar aqui. Eu sei que o tempo de todo mundo aqui é precioso, a gente sabe quanto trabalho a gente tem. Meu nome é Henrique, né? Eu trabalho no TRT da 10ª Região, na Quinta Vara, sou assistente da juíza titular. Estou nessa função aí há uns 2 anos, mas já estou no tribunal há uns 15 anos já. Então, eu acho que a gente tem uma ferramenta poderosa nas mãos para a gente falar aqui hoje, que pode ajudar muito o nosso trabalho. Eu acho que a maioria aqui deve ser de assistentes, né, de juiz. E eu queria agradecer a vocês, em primeiro lugar, por terem aceitado o convite, por terem criado o grupo, por se interessarem pelo assunto. E sabe quando você tem nas mãos uma coisa que é tão boa que você quer compartilhar com todo mundo, você quer que todo mundo saiba? Então, é essa sensação que eu tenho. A sensação de que é tão bom para mim que eu quero que seja bom para todos, né? Eu quero que todo mundo utilize, que seja útil no seu dia a dia e que, acima de tudo, possa ajudar vocês a terem uma produtividade melhor e, quem sabe, sobrar mais tempo livre para vocês aproveitarem com a família e com outras coisas. Então, vamos lá. Eu vou iniciar aqui a gravação, tá? E aí a gente já começa a falar sobre a ferramenta. Eu só peço que todos mantenham os microfones desligados e, quando quiserem falar, só clicar na ferramenta aí da mãozinha, né? Pedir para falar que eu libero aqui. Caso tenha alguma dúvida, podem perguntar à vontade, tá? Aqui é só um bate-papo para a gente se conhecer, para a gente conhecer a ferramenta e a gente aprender juntos. Eu vou começar aqui a gravação. Muito bem, começando aqui a gravação. Eu quero apresentar aqui para vocês a ferramenta que é o ChatGPT. O ChatGPT, não sei se vocês todos já tiveram contato, pelo que eu vi no grupo, alguns nunca tiveram contato com a ferramenta, mas é uma ferramenta que foi criada aí chegou para a gente no final de 2022, em novembro de 2022, ela foi lançada para o público. E é revolucionária, né? Alguns dizem que a tecnologia é uma antes e depois do ChatGPT. Tanto que hoje tem uma corrida entre as Big Techs, né, as grandes empresas de tecnologia, correndo atrás do ChatGPT. O Google está aí com o Gemini, a Meta está desenvolvendo a sua, e existem outras, mas ninguém ainda conseguiu superar o ChatGPT. E para todos os testes que eu fiz para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, o ChatGPT é a melhor ferramenta que a gente tem para utilizar. Como é que eu utilizo o ChatGPT no nosso dia a dia no trabalho? Bom, vamos lá. Primeiro eu preciso explicar para vocês, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do meu ChatGPT. Deixa eu ver se é esse aqui. Vocês estão visualizando a tela aí do ChatGPT? Só alguém me responde aí, por favor. Sim, tá compartilhado. Ótimo. Muito bem, gente. O ChatGPT é uma ferramenta basicamente de produção de texto. Ela é uma ferramenta que foi criada para ser uma ferramenta de linguagem. Então, é uma que eles chamam de IA generativa, né? Uma inteligência artificial generativa. Por que generativa? Porque ela é capaz de gerar conteúdo a partir de prompts. O que são prompts? Os prompts são os comandos que a gente dá para que ela gere o que a gente pede. O ChatGPT ele começou com
criando apenas textos, mas hoje ele já é capaz de criar imagens, é capaz de ler imagens, ele é capaz de ler PDF. Então, muito bem. Como é que a gente pode usar o ChatGPT para otimizar o nosso trabalho no dia a dia? Eu quero demonstrar na prática aqui para vocês como é que isso vai funcionar. Aqui nessa tela do ChatGPT, vocês podem observar o seguinte, aqui do lado são os chats que eu crio com ele. Cada vez que eu vou analisar um processo, eu crio um novo chat. Então, eu clico aqui nesse botão Novo Chat e ele vai criar um novo chat para mim. Muito bem. Aqui eu tenho duas opções. Quando eu quero analisar um processo, eu posso clicar aqui nesse clipe, né, nesse clipezinho aqui, e adicionar aqui um PDF. Eu posso vir aqui na minha pasta Downloads, vou pegar aqui um processo e isso aqui é uma sentença de ED que alguém me mandou. Vou pedir para ele ler e me dizer o que é esse documento. Então, eu juntei aqui o PDF, pedi para ele ler e me dizer que documento é esse. E ele está me dizendo aí que esse documento é uma sentença de embargo de declaração do processo tal, julgado pela segunda vara de Barbacena, pertencente ao Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Muito bem. E aí ele fala aqui no final que os embargos foram opostos pela parte ré e foram julgados improcedentes. Beleza. Então, quando eu quero analisar um processo, eu tenho a opção de juntar aqui o PDF, ou eu tenho a opção de copiar o texto e copiar aqui no chat. O que que eu prefiro? Eu prefiro copiar o texto e colar aqui. Por quê? Porque quando eu colo aqui o PDF, ele precisa fazer ele trabalha mais. Ele precisa analisar ele precisa fazer um trabalho de programação de ler aquele documento e nem sempre o PDF tem a qualidade necessária para ele usar o OCR, né, que é o reconhecedor de caracteres. Nem sempre o PDF está numa qualidade muito boa e nem sempre ele consegue ler adequadamente. Então, em geral, o que que eu faço? Eu vou lá no processo, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês do PDF. Muito bem. Estou compartilhando com vocês aqui agora a tela do PDF. E deixa eu só diminuir o zoom aqui. E aqui eu tenho, isso aqui é uma sentença, vou pegar um processo aqui. Eu vou começar com vocês dando um exemplo de uma tutela. Esse aqui é um processo que tem um pedido de tutela, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o que que eu faço. Só me diga se vocês estão visualizando realmente o PDF que eu estou compartilhando aqui. Sim, tá dando para ver direitinho. Sim. Ótimo. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente clicar aqui no início da petição inicial, arrastar o mouse até o final. Deixa eu mudar o modo aqui. Para a gente poder copiar todo esse texto. Então, eu vou clicar aqui e vou descendo aqui. É um trabalho manual, totalmente manual, mas vale a pena perder esse tempo aqui copiando esse texto. Então, vocês entenderam que tem duas formas. Eu posso anexar o PDF e posso copiar o texto e colar. Quando eu copio o texto e colo, ele trabalha de uma forma melhor, porque as informações já estão aqui no chat em forma de texto. E ele trabalha melhor com textos do que com arquivos. Então, quando eu junto um arquivo, ele tem um trabalho maior para tentar ler o arquivo. Quando eu já colo o texto, o trabalho dele eu facilito o trabalho dele. Então, copiei aqui a petição inicial. Não sei do que se trata esse processo. Algum colega me passou, acho que foi a Fran. E eu vou colar. Agora eu vou compartilhar com vocês a outra tela. Agora vocês estão visualizando a tela do chat GPT, correto? Só me confirma aí. Correto. Ótimo. Vocês podem observar aqui que eu copiei lá no PDF e estou colando aqui a petição inicial. Só que aí, deixa eu só copiar isso aqui tudo. Eu não vou, eu vou criar um novo chat
porque senão ele vai confundir com esse ED que eu juntei aqui. Eu vou excluir aqui esse chat e eu vou criar aqui um novo chat. Beleza, aqui existem várias formas de você pedir para ele te ajudar com o processo. Você pode dizer assim, ó, eu preciso analisar um processo trabalhista e quero que você me ajude na análise desse processo. Tem pessoas que fazem assim, ó, nesse chat quero que você atue como juiz do trabalho e tal, e que você analise o processo para mim. Qual o problema? O ChatGPT, ele está sofrendo muito processo por causa de pessoas que utilizam de forma inadequada. Querem que ele se comporte como um juiz, como um advogado. Aí, muitas vezes, você fala assim, ah, quero que você se comporte como um advogado, me dê uma instrução sobre tal coisa. Aí, o que acontece? O ChatGPT dava ali a instrução, a pessoa ia na justiça, falou, ó, o ChatGPT disse que eu podia fazer isso e tal. E aí ele parou. Então, assim, não é legal você pedir para ele funcionar como um juiz ou atuar como um advogado, porque ele vai dizer assim, ó, eu não sou um advogado, procure um advogado, eu não sou um juiz. Então, a melhor forma que eu tenho de utilizá-lo é pedir para que ele me ajude. Então, eu posso criar um prompt, né, um comando, mais ou menos assim, ó. Quero sua ajuda com a análise do processo trabalhista, número, daqui a pouco eu coloco o número. Aí eu coloco assim, ó, primeiramente, leia a petição inicial abaixo. Vou colar aqui a petição. Agora eu só vou voltar aqui no processo para copiar o número do processo. Copiei o número do processo. Então, eu criei o seguinte comando. Quero sua ajuda com a análise do processo trabalhista número tal. Primeiramente, leia a petição inicial abaixo. Aí agora eu mando para ele. E agora ele vai ler a petição inicial e ele vai fazer, ele já vai criar um resumo aqui, ó. Vocês podem observar que ele já está criando para mim um resumo. Eu não conheço o processo, estou pegando ele pela primeira vez. E aí no resumo ele diz assim, ó, a petição inicial foi apresentada por, aí tem o nome da pessoa, contra quem é, onde fica e tal, tal, tal. E aí ele fala assim, ó, a reclamante foi dispensada sem justa causa e alega que não recebeu suas verbas rescisórias, TRCT, guias de saque do FGTS e habilitação do seguro-desemprego. Aí aqui ele resumiu os pedidos. O que que ela quer? Concessão da justiça gratuita, concessão de liminar em tutela de evidência. Na verdade, é uma tutela de urgência, né? Não seria de evidência aqui. Reconhecimento do grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica, verbas rescisórias, as multas do 477 e talvez do 467, análise dos pedidos. Então, aqui ele resumiu para mim quem entrou com a ação, contra quem e quais são os pedidos dessa pessoa. Beleza, a partir disso aqui, eu já sei mais ou menos o grau de complexidade desse processo. E aqui ele também trouxe para mim o que que ele está pedindo na tutela que ele quer. Ele fundamentou, e aí ele disse aqui, ó, considerações, analisar se a prova documental é suficiente, né, para que seja liberado. Então, basicamente, o que que o autor quer? Ele foi demitido sem justa causa, mas não recebeu as verbas rescisórias. Ele quer só um alvará ou guia, né? A gente não pede guia, a gente pede o alvará para a liberação do FGTS e para ele se habilitar no seguro-desemprego. Muito bem. Com essa petição aqui, eu já tenho condição de fazer uma decisão sobre esse pedido de tutela de urgência. Não, acho que não é o caso aqui de dar vista à parte contrária, que quando é um caso mais complexo, às vezes a gente dá vista à parte contrária para justificação prévia e tal, mas aqui a gente já tem elementos suficientes para analisar se é devido, se é cabível ou não essa tutela. Então, o que que eu vou pedir aqui para ele, ó? Agora, quero sua ajuda para elaborar uma decisão sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Ó, agora quero sua ajuda para elaborar uma decisão sobre o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. E aqui vem uma dica muito importante. O ChatGPT ele tem um limite de tamanho de texto que ele produz. Então, não é legal a gente pedir para ele produzir um texto muito extenso. Por exemplo, digamos que você colhe aqui todas as partes do processo, petição inicial, contestação, e você fala, agora faz a sentença para mim. Se você pedir para ele fazer a sentença toda de uma vez, ele vai fazer cada tópico em um parágrafo. Por quê? Porque ele tem um limite de tamanho de texto.
Então, o ideal não, certo, né, é a gente pedir para ele fazer aos poucos. Então, eu disse para ele, eu colei a petição inicial, ele já leu, já me fez um resumo, e agora eu quero a ajuda dele para elaborar a decisão. Muito bem, eu falei, ó, eu quero sua ajuda para elaborar a decisão, só que eu vou falar para ele o seguinte, ó, mas quero fazer por partes, tá? A gente vai fazer por partes. Falar, então, primeiramente, elabore apenas o relatório da sentença. Ou da sentença não, da decisão. Então, beleza, eu falei para ele que eu quero a ajuda dele. Ele funciona bem assim, ó, quando você fala que precisa da ajuda dele, porque toda vez ele fala, como eu posso te ajudar hoje, né? O que que você está precisando? Então, prazer dele, o ChatGPT, é ajudar. Então, sempre peçam nesse tom de que você quer a ajuda dele, para ele se sentir útil. E aí eu disse para ele, ó, primeiramente, eu quero que você elabore apenas o relatório da decisão. Vamos ver o que que ele vai fazer. Poxa. Vocês estão vendo, estão acompanhando aí? Ó, ele criou aqui o relatório da decisão sobre pedido de tutela de urgência. Aí ele começou. Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela autora, fulana de tal, qualificado, não sei o quê. Aqui, ele deveria ter trazido o nome das partes. Eu não sei por que que dessa vez aqui ele não trouxe, mas eu colei aqui certinho a petição inicial com o nome das partes. Deixa eu ver se eu pedir de novo, se ele traz. Pedi para ele colocar no relatório os nomes das partes. Então, uma coisa importante aqui que a gente precisa... Ó, aqui parece que ele não leu adequadamente a petição inicial. Deixa eu só ver aqui se faz sentido o texto dele. Ele não trouxe, pelo que eu estou vendo aqui, ele não trouxe os dados desse processo, ele colocou entre colchetes aqui o que é para eu fazer. Então, eu vou repetir o processo para ver se ele consegue fazer adequadamente. Às vezes isso acontece, tá? E isso não tem uma explicação. Às vezes você copia e cola, e na hora de fazer a peça, fazer o relatório, ele não puxa os dados do processo corretamente. Tanto que aqui, ó, bem no começo, ele começou bem. Ele disse, ó, análise do processo 851, tal, tal, tal. Ele trouxe o nome das partes aqui, Deusalina, trouxe o nome do reclamado, mas na hora de criar a decisão de criar o relatório, ele falhou, ele não trouxe. Então, eu vou começar de novo aqui para ver se dessa vez ele acerta. Copiei lá do outro chat, pedi a mesma coisa, quero sua ajuda com a análise do processo tal, primeiramente lê a petição abaixo. Aí ele vai ler a petição, vai fazer novamente um resumo. E aí é uma coisa importante, só para esclarecer aqui, é o seguinte, toda inteligência artificial ela está sujeita a erro. Será que eu copiei a petição? Copiei. A sentença proferida constatou-se. Ó, vocês podem observar aqui que ele já cometeu outro erro aqui, parece que é de propósito, né? Só porque eu quero mostrar para vocês. Mas isso aqui normalmente não acontece, tá? Eu não sei por que que ele está se comportando aqui como se ele não conhecesse o processo que ele acabou de ler. Eu vou ter que excluir os dois chats aqui, porque ele tem memória, e ele fica puxando da memória do outro chat. E eu vou recomeçar. Copiei de novo aqui, ó, para ele analisar essa petição inicial, ele simplesmente ler a petição inicial desse processo. Aí, ele está me trazendo aqui os dados do processo, eu já vou digitar aqui o próximo comando. Falando que agora eu quero que elabore a decisão sobre o pedido de tutela
Eu vou fazer um teste aqui. Acho que eu vou, como é só uma decisão de tutela, é uma decisão simples, vou pedir para ele fazer de uma vez, para ver se ele vai acertar. Ele me trouxe aqui novamente o resumo do processo. Eu coloquei aqui, ó, agora eu quero que elabore a decisão, elabore uma decisão sobre o pedido de tutela formulado pela autora. Vou colocar aqui de forma bem fundamentada. Então, coloquei, ó. Agora eu quero que elabore uma decisão sobre o pedido de tutela formulado pela autora de forma bem fundamentada. E vamos ver o que ele vai fazer. Enquanto ele faz, eu vou buscar aqui a decisão que foi feita nesse processo para a gente comparar. Aqui, ele criou uma decisão sem... Ah, agora eu entendi. Acho que ele não está usando a versão... Ah, agora acho que eu entendi o erro que eu cometi aqui. Eu entrei aqui no chat sem observar qual versão do chat GPT que ele estava usando. E era para ele estar usando a versão Plus. E eu percebi agora que ele está usando a versão gratuita. Por isso que ele estava dando aquelas inconsistências. Mas beleza. Para mostrar para vocês aqui o que ele criou. Aqui vocês podem ver o seguinte: pedi para ele elaborar uma decisão sobre o pedido de tutela formulado pela autora, de forma bem fundamentada. E aí, ele trouxe aqui o resumo, né? Deusalina, reclamante, ajuizou a reclamação trabalhista, ele fez o relatório aqui da decisão. A reclamante pleiteia em sede de tutela de evidência a liberação dos valores constantes dos conta do FGTS e do seguro-desemprego. Pedido bem comum. E aí ele começa fundamentando aqui, ó, 2, da tutela de evidência. Aí ele começa explicando aqui onde está fundamentada a tutela de evidência, tal, tal, tal. E ele diz, ó, no presente caso, a reclamante anexou o extrato analítico da conta do FGTS, além de outros documentos que corroboram a falta de pagamento das verbas rescisórias e não entrega do TRCT. E a reclamante, em sua petição inicial, demonstrou estar desempregada e passando por dificuldades financeiras. Agora, aí ele veio aqui, ó, análise do pedido. Aí ele trouxe aqui a fundamentação, com base no artigo 311.4 do CPC. E aí ele citou aqui o entendimento jurisprudencial. E aí, no final aqui, da concessão da tutela de urgência, ele disse, ante o exposto, preenchidos os requisitos legais, defere o pedido de tutela de evidência para... Então, ele deferiu o pedido, determinou a expedição de alvará para a liberação do FGTS e 2, expedição de ofício à Caixa para a liberação do seguro-desemprego. Esse não é o procedimento, né? Mas eu não dei nenhuma instrução, pedi para ele elaborar simplesmente a decisão, ele elaborou da cabeça dele, digamos aqui. Agora, digamos que eu diga o seguinte, olha, agora eu observei que a reclamante não juntou documentos que comprovam sua alegação. Então, quero que indefira o pedido. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Eu observei que a reclamante não juntou documentos que comprovam sua alegação. Então, quero que, vou colocar aqui, que refaça a decisão e indefira o pedido. Vocês entenderam? Então, primeiro ele criou da cabeça dele uma decisão. Só que, digamos que eu analisei o processo e observei que a reclamante não juntou documentos que comprovam a alegação dela. Então, pedi para ele refazer a decisão, indeferindo o pedido. Então, ele está obedecendo ao meu comando. E aí, o que acontece? Eu sou obrigado a seguir o que ele colocou aqui? Não. Mas eu vou observar o que ele produziu. Se for pertinente com o que eu quero, eu utilizo. Se não for, eu simplesmente não uso. Alguém está com o microfone ligado aí, se puder desligar. Fazendo bastante barulho aqui. 5 mísseis foram lançados e um deles caiu ao... Eu acho que é o José Horácio, se não estiver enganado. Ou talvez... Bom, então, enfim, aqui, ele criou aqui
o relatório da decisão novamente, tá? A Deusalina ajuizou reclamação trabalhista, e aí ela diz que não recebeu as verbas, foi demitida sem receber as verbas, e ela está pleiteando em tutela a liberação da FGTS Seguro-Desemprego. Aí ele começa fundamentando aqui da tutela, a análise do pedido. Ele diz: a ausência de documentação comprobatória torna as alegações da reclamante inconsistentes e não passíveis da concessão da tutela. A legislação trabalhista exige a comprovação dos fatos alegados para a concessão da medida. Decisão: diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de evidência formulado pela reclamante por falta de comprovação dos fatos alegados. Agora vamos comparar com a decisão que foi feita no processo realmente, para a gente ver se está de acordo. Deixa eu compartilhar outra tela aqui. Não, não é essa tela. É o PDF, é isso aqui. Agora, essa aqui foi a decisão que foi feita no processo. Está aqui o relatório, reclamação trabalhista, ajuizado por Deusalina contra a reclamada tal. E aí, ele diz que foi dispensado sem justa causa, sem o recebimento das verbas rescisórias, das guias e tal. E aí tem aquela fundamentação padrão, que diz que a tutela está fundamentada aqui no artigo 300 e 311 do CPC. E qual foi a fundamentação? No caso aqui, a pessoa, a juíza, né, ela indeferiu a tutela e ela embasou no seguinte: no caso dos autos, não restaram preenchidos os requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC, visto que os documentos juntados aos autos pela reclamante não comprovam de forma inequívoca suas alegações. Então, essa tutela foi indeferida por falta de documentos que comprovassem. Ficou muito diferente da decisão que ele fez aqui em deferindo o pedido, seguindo o meu, como digamos que eu analisei o processo, falei, não, a reclamante não comprovou as alegações dela, pedi para ele fazer a decisão. E aí deixa eu voltar aqui. E aí que vocês podem ver que, de acordo com o meu comando, ele disse o seguinte, ó: a ausência da documentação comprobatória torna as alegações da reclamante inconsistentes e não passíveis de concessão de tutela de evidência. Enfim, o motivo foi mais ou menos o mesmo, né? Que a juíza, o mesmo motivo que a juíza indeferiu lá, ele usou para indeferir aqui. Agora, qual o legal aqui? Ele já me trouxe o relatório, já me trouxe o embasamento legal da tutela de evidência, que é o artigo 311 do CPC e tal, indeferiu o pedido, pegou a decisão. Se eu gostei da decisão, é só vir aqui, copiar isso daqui e colar no PJE, mandar para o juiz assinar. Ou, se eu quiser, faço algumas alterações. Mas vocês entendem que a gente ganha tempo? Quanto tempo a gente ganha fazendo isso daqui? Tendo uma IA que gera o texto para você com base no seu comando. Eu só dei umas pequenas instruções, falou, ó, ele primeiro fez por conta própria deferindo, depois eu pedi para ele indeferir. Então, sim, por isso que eu falo que ele segue o nosso comando. Se você pedir para deferir, ele fala. Se você pedir para indeferir, ele indefere. E eu ainda posso pedir aqui. Deixa eu ver. Não, nessa versão gratuita não dá. Vou tentar mudar para a versão paga aqui, que aí vocês vão ver que eu ainda posso pedir para ele pesquisar uma jurisprudência. Não sei por que ele está. Ah, eu sei o que aconteceu aqui. Eu acho que. Deixa eu só explicar para vocês aqui. Eu tenho a versão paga, mas eu perdi meu cartão de crédito e eu mandei bloquear. E acho que a minha assinatura aqui não foi renovada porque eu preciso mudar o cartão. Então, assim, mas por enquanto, o que eu queria mostrar para vocês é isso, que a gente tem condição aqui de, mesmo utilizando essa versão mais simples, fazer coisas úteis para o nosso dia a dia. Vocês ficaram com alguma dúvida aqui com relação a essa parte? Só queria a manifestação de vocês, saber se está claro, se está didático, enfim, se está ajudando de alguma forma. Opa, posso perguntar? Pode falar. Eu estava vendo aqui, aí tu falou que tem a opção de. Eu entendi que você falou que dá mais trabalho, mas, por exemplo, se eu for pedir para ele analisar o processo, aí no caso eu teria que anexar peça por peça, seria isso?
Tipo, É, primeiro analisar, eu posso lançar a peça, petição inicial, depois a contestação, ata de audiência, alguma coisa assim? Como é que tu acha que pode? o ideal é juntar peça por peça, porque o que acontece? Se você juntar o processo todo de uma vez, é muito documento para ele analisar. E aí, cada vez que você pedir, por exemplo, você fala assim, ó, faz um resumo da petição inicial. Ele vai ter que analisar um documento de 1.000 páginas para procurar a petição inicial. Depois você fala, agora faz para mim um resumo da contestação. Ele vai ter que ir lá procurar a contestação, entendeu? Então, o trabalho que ele faz é maior e a chance de ele errar é maior. Então, o ideal é, por exemplo, se você quiser que ele analise um processo anexando os PDFs, você primeiro junta a petição inicial, o PDF, e você fala, ó, faça um resumo aqui da petição inicial. Aí ele vai lá e faz. Aí no próximo chat embaixo, você coloca assim, agora faça para mim um resumo da contestação. Você junta a contestação. Depois você fala, agora faça para mim um resumo aqui da réplica do reclamante. Agora leia a ata de audiência, entendeu? É mais ou menos isso. Então, se você fizer por partes, aí depois que você juntou tudo, ó, você juntou a petição inicial, juntou a contestação, réplica, ata de audiência, algum outro documento, aí você já pode falar, agora vou fazer a sentença, quero sua ajuda para fazer a sentença desse processo, só que você fala, mas eu quero fazer por partes. Então, primeiramente, elabore para mim apenas o relatório dessa sentença. Ele vai lá e vai elaborar o relatório da sentença para você, entendeu? Henrique, Karine, Pode falar. boa tarde. Boa tarde, É, cara. se eu quiser que ele faça um relatório em cima de um modelo que eu já uso, com algumas terminologias, algumas expressões que eu utilizo, eu tenho como alimentar o chat GPT para ele me dar esse retorno? Tem. Você faz assim, ó. Por exemplo, ele fez aqui o relatório da Ele fez aqui para mim o relatório da decisão de tutela. Agora eu vou copiar o relatório aqui, que a juíza fez mesmo lá no processo originário. E vou falar para ele assim, ó, quero que refaça o relatório com base no modelo abaixo. Aí, eu pedi para ele, quero que refaça o relatório com base no modelo abaixo. Aí eu juntei aqui o relatório, que eu copiei lá do processo, do jeito que a juíza fez, o assistente fez, e estou juntando aqui, vamos ver se ele vai fazer. Só o relatório. Aí agora pode observar, ó, ele já refez. Ele refez o relatório desse processo mesmo, né? Só que seguindo o modelo que eu dei para ele lá, do processo